Eu sou a Kelly, sou professora de História e quero te dar as boas-vindas ao meu canal. Aqui no Brasil, em 2022, estamos comemorando o bicentenário da independência do Brasil. Há 200 anos atrás, o Brasil declarou a sua independência e começou a se construir como nação, como país novo neste mundão de meu Deus. Você já deve ter visto alguns vídeos por aí falando sobre o processo revolucionário, falando sobre o 7 de setembro, falando sobre outros movimentos revolucionários. Mas neste vídeo nós não vamos falar sobre isso. Neste vídeo nós vamos falar sobre como que ficou o Brasil após a independência. Ou seja, o que mudou depois da independência. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para me apoiar com o seu joinha e, é claro, eu vou querer saber o teu comentário, a tua opinião sobre esse assunto, então fique bem à vontade para deixar aqui embaixo no box de comentários a sua opinião, tá bom? E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Aqui nós vamos analisar duas charges e por meio delas nós vamos falar um pouco sobre as mudanças que aconteceram após a independência. Então, vamos falar uma sobre o efeito imediato da independência e outra sobre um efeito um pouquinho a longo prazo. Já pode esperando aí que vai vir crítica em relação à sociedade e à política, com certeza. Talvez você vai falar assim, é óbvio, o Brasil, com a independência, ele deixou de ser colônia. Não, isso não é tão óbvio. Em 1822, o Brasil já não era mais colônia de Portugal, porque em 1815, o território brasileiro, onde vivia a família real portuguesa, ele foi elevado a Reino Unido com Portugal e Algarves. Então, oficialmente, em 1815, o Brasil deixou de ser colônia e passou a fazer parte da sede do Império Português. Então, em 1822, nós não podemos dizer que o Brasil deixou de ser colônia. Apenas o Brasil se desvinculou politicamente de Portugal e começou a caminhar com as próprias pernas, digamos assim, criando as suas regras, tendo seu próprio governo, as suas próprias instituições políticas. E como que isso vai se refletir na sociedade? Como que era antes e como que ficou depois? Antes, o Brasil era uma monarquia presidida por Dom João VI, que era o rei de Portugal, e que já havia voltado para Portugal em 1820, por força, por pressão das cortes portuguesas. E o Dom Pedro I, ele estava aqui no Brasil como príncipe regente do território brasileiro, então ele estava representando o pai dele. Além dessa questão política, como que estava a sociedade brasileira neste período? O Brasil era escravista, então a principal mão de obra do Brasil eram de escravos africanos e também de brasileiros, filhos de africanos que haviam nascido no Brasil. A maior parte da população brasileira eram de escravos ou de ex-escravos, de mestiços. Uma pequena parte era composta por brancos. E esses brancos, eles compunham uma elite agrária, uma elite ligada à agricultura, porque o Brasil naquela época, Portugal, aliás, não tinha investido nada em manufatura, industrialização do Brasil, porque o objetivo era que o Brasil ficasse comprando de Portugal e dos parceiros comerciais de Portugal, sendo a Inglaterra principal. Vamos ver a primeira charge e ver o que mudou nesse quesito social logo após a independência do Brasil? Aqui nessa primeira charge, nós temos um grupo de escravos trabalhando, alguns aqui na frente com enxadas e outros atrás carregando feixes, que poderiam ser feixes de lenha ou feixes de cana. E eles conversam entre si dizendo, puxa, depois da independência a nossa vida melhorou um bocado. Se vocês observarem essa primeira pessoa, esse primeiro senhorzinho que está aqui na frente com a enxada, ele tem um tom de pele um pouco mais claro. Ele está representando um grupo de imigrantes que vai chegar após a independência do Brasil. Mas próximo ali da proclamação da República, não necessariamente logo após a independência, mas nesse período de Brasil independente, nós vamos ter a vinda de imigrantes para o Brasil. E aos poucos vai ser substituída essa mão de obra, mas isso vai acontecer muito aos poucos. Qual a ironia da charge? Será que a vida dos escravos mudou? Não, com certeza não, porque a escravidão foi mantida. Neste ponto social não houve grandes mudanças. Continuou uma elite agrária comandando e os escravos, a principal mão de obra, sendo explorada. Então a escravidão foi mantida.
Então essa charge ela está ironizando exatamente isso, a continuidade da escravidão mesmo após a independência. Permanecem as elites, permanecem os grupos muito diferentes, e inclusive a Constituição de 1824, ela vai estabelecer um voto indireto e censitário. Então mesmo os escravos libertos, os que tinham conquistado a sua alforria, ou os mestiços, né, eles não tinham participação política. Então neste ponto que liga sociedade e política, esta classe mais baixa, essa classe inferior, acaba não tendo nenhum direito. Então, para eles, a independência do Brasil não muda nada. Na próxima charge, a gente vai puxar um pouquinho antes. Nós vamos falar sobre a Conjuração Mineira. Sim, lá em 1789. Por quê? Apesar de ter acontecido quase 50 anos antes do 7 de setembro de 1822, a Conjuração Mineira foi o primeiro movimento dentro do Brasil que refletiu os ideais do iluminismo. O iluminismo que acabou influenciando a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e vários outros movimentos que lutavam por liberdade, por república, por igualdade social ao longo do mundo. Então aqui, o primeiro movimento influenciado pelo iluminismo e, consequentemente, o primeiro que a gente considera como que faz parte desse processo de emancipação política do Brasil é a Conjuração Mineira. A Conjuração Mineira ela foi motivada pela derrama, porque o rei de Portugal, tipo assim, ele queria pagar as contas dele, de onde que ele tirava o dinheiro? Daqui do Brasil, do nosso ouro. Só que eles não consideraram que a produção de ouro do Brasil estava diminuindo. Eles apenas pensaram, os nossos impostos diminuíram, a arrecadação de imposto diminuiu, porque o pessoal está contrabandeando o que era para ser mandado para Portugal. E aí estabelecem a derrama, que é a cobrança forçada dos impostos. Isso causa uma reação na elite, tá? A Conjuração Mineira, ela foi idealizada pela elite. Ela pensava em libertar a região de Minas Gerais e não de todo o Brasil e estabelecer uma república por lá. Essa rebelião, ela foi denunciada por alguns dos que estavam ali organizando ela. E depois tiveram algumas sentenças de execução, mas apenas no final das contas, um só que foi executado, que é este carinha aqui da charge. Parece Jesus Cristo, mas é o Tiradentes. Eu já conversei com vocês sobre essa construção histórica do Tiradentes, né? Essa imagem dele parecendo com o Jesus Cristo. E aqui, nesse momento da execução, um padre, um representante do clero, pergunta para o Tiradentes: qual o seu último desejo, filho? E Tiradentes responde: quero que os políticos deste país criem vergonha. Aí, chegamos à independência, quase 50 anos após a Conjuração Mineira, o Brasil se torna um novo país, começa a se organizar politicamente e será que agora, 200 anos depois, este último pedido do Tiradentes na charge foi atendido? O que você acha? Essa charge ela traz uma referência histórica para problemas políticos da atualidade. Ela está criticando as coisas sujas que acontecem na nossa política de hoje, de 2022, de século 21. Aqui nós temos ele criticando sobre a corrupção, sobre os altos impostos, sobre os desvios desse dinheiro público, porque tudo bem, vamos combinar. Se a gente pagasse imposto alto, mas tivesse um retorno legal de tudo isso, a gente nem ia achar tão ruim assim, não é mesmo? Mas a gente sabe que, infelizmente, o pedido de Tiradentes ainda não foi totalmente atendido e tem um monte de políticos por aí que ainda não criaram vergonha na cara deles. Por que tudo isso aconteceu? Por que a gente não teve uma mudança imediata no cenário social e nem uma mudança a longo prazo no cenário político do Brasil? Apesar de hoje ser muito diferente daquela época, né? Nós temos agora uma república, nós temos presidente, nós temos uma máquina pública diferente do que acontecia, do que existia naquela época, mas alguns traços culturais do período colonial do Brasil ainda se preservam. Isso porque o processo de independência ele foi idealizado e foi feito ali pelas elites. E as elites não queriam mudar a política para que outras pessoas tivessem acesso a isso. Eles apenas queriam trocar o poder de mãos para que fosse mais fácil para eles manipularem e continuarem no poder.
Por isso a independência do Brasil, lá no 7 de setembro de 1822, há 200 anos atrás, ela não trouxe grandes rupturas nas áreas políticas e sociais. A escravidão e a monarquia no Brasil ainda foi mantida por 7 décadas após a independência do Brasil. E nesse campo político ainda estamos galgando, ainda estamos caminhando para muitas reformas necessárias para que estes políticos realmente criem vergonha na cara, usem o nosso dinheiro público, o dinheiro dos nossos impostos para reverter em causas positivas para a sociedade brasileira. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto, que vocês tenham gostado desse vídeo. Claro que nós temos que comemorar os nossos 200 anos da independência, mas eu também queria deixar essa criticazinha aqui e, claro, deixa aqui embaixo os comentários o que você acha sobre esse assunto, sobre a independência do Brasil, sobre a vergonha na cara dos políticos que foi pedida por Tiradentes da charge. Comenta aqui pra gente e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, se você quer apoiar, se você gostou desse tipo de conteúdo. Não esquece do meu like e até a próxima. Tchau!